Agora, Paulo, quando você abraçou essa história aí nos Estados Unidos, de receber os parlamentares, os advogados que aí estiveram, os teus companheiros de jornalismo, os nossos companheiros de jornalismo que aí estiveram, quando você abraçou, a sensação que eu tive foi o seguinte: se o Paulo abraçou, eu tô dentro. Por quê? Porque você traz essa credibilidade a partir não só da tua fala, mas também a partir das suas decisões. Se o Paulo abraçou a ideia, é porque a ideia pode prosperar. Se o Paulo encarou essa, é porque a gente pode avançar. Então, eu quero que fique claro, Paulo, porque a gente está aqui tão longe, né, mas te assistindo aí, defendendo o que você defende, que são os mesmos valores que os nossos, nos dá essa segurança. E eu queria te ouvir exatamente com relação a isso. Você entende que essas investidas aí, junto ao Congresso, aos parlamentares, agora essa história do Twitter Files, Rumble, enfim, isso pode chegar onde você planejou? Pode, porque o que aconteceu nessa história, né? Primeiro, são dois lados que a gente tem que observar do tabuleiro. O primeiro é você entender que não há um problema apenas no Brasil. Há um vírus se espalhando pelo mundo contra a liberdade de expressão. E o ministro Barroso articula muito isso, dizendo que a extrema-direita se protege com o discurso de liberdade de expressão. Não é isso. É que realmente há, apenas pela parte da esquerda no mundo inteiro, uma tentativa louca de frear a liberdade de expressão, porque depois que eles perderam o monopólio da imprensa que eles tinham, eles começaram a tomar fumo em todas as eleições. Então, esse é um vírus global, é um problema que está acontecendo no Canadá, é um problema que está acontecendo na Alemanha, é um problema que está acontecendo na França, Nova Zelândia, Austrália, essa semana tiveram um problema muito forte. Então, é um problema mundial, é uma diferença de visão de mundo, onde desde do iluminismo, que o ministro Barroso também gosta de falar muito, mas eu acho que ele não leu nada sobre o iluminismo, apesar de eu achar ele muito preparado, é estranha, são estranhas as declarações dele, havia um consenso de que a liberdade de expressão era um pilar do Ocidente. E hoje esse consenso não existe mais. Então você tem que entender que é um problema global que está no Brasil com as suas consequências no Brasil. Eu brinco de dizer, falo isso com muita frequência, que é como se fosse um vírus que se espalhou pelo mundo. Eu acho que essa metáfora todo mundo hoje entende. Um vírus que se espalhou pelo mundo e depende do sistema imunológico de cada país para ver o quanto que o vírus vai fazer mal. No Brasil, como a gente teve esses 30 anos de esquerda, o nosso sistema imunológico era muito ruim. E nós nos tornamos o pior exemplo do mundo. Isso ficou muito claro pelo que o Elon Musk disse, né? Ele opera em 190 países, o Brasil é o pior deles em liberdade de expressão. Isso diz muita coisa, diz que a gente está pior que a Venezuela, por exemplo, onde o X, o Twitter, opera normalmente. Mas esse é um problema global. Essa é a primeira parte da análise. A segunda parte da análise é você ver que não seria possível que isso tudo tivesse acontecendo se não fosse o respaldo que o Alexandre de Moraes tem. Esse respaldo internacional que ele tem, das pessoas que apoiam essa visão. Então, eu enxergo muita fortaleza, muita coragem, eu não desprezo o papel individual do ministro Alexandre de Moraes, mas eu acho, de fato, que ele só é possibilitado de fazer o que fez por conta do respaldo internacional. E eu digo isso com evidências. Primeiro, você pode olhar as reportagens do David Agape, mostrando as conexões internacionais do TSE, que foi publicada mais ou menos um mês atrás. Não sei se o Agape já teve aqui na Rádio Oliveira, se não teve. Não, ainda não, Paulo. Então, sugiro que o convide, até passo o contato, reportagens incríveis. Depois você teve uma reportagem do Financial Times, isso é muito grave. E depois, acho que foi a Andréa Sadi, não, a Natuza Neri, repercutiu num podcast dela na Globo News, onde eles se gabam de que os Estados Unidos enviou o diretor ou diretora da CIA, agora não me lembro mais, o secretário de Defesa, que é o chefe do Pentágono, o Jake Sullivan, que era o assessor de assuntos internacionais, e vários outros burocratas por meses no Brasil para chantagear e ameaçar militares, civis, políticos, burocratas técnicos a não questionarem o processo eleitoral brasileiro, ou seja, a garantirem que o Alexandre de Moraes tinha poder irrestrito. Isso foi feito por pressão internacional. Também foi feita uma pressão
Então, uma reportagem longa da Piauí a esse respeito mostra como a esquerda esteve no Congresso dos Estados Unidos e articulou com a extrema esquerda do Congresso americano uma série de pressões no Brasil, fizeram moções, resoluções, falaram com o Departamento de Estado. Então, houve essa pressão internacional para permitir que o Alexandre chegasse lá. E o terceiro aspecto da análise é você olhar e falar assim, bom, no Brasil não há mais meios de ação. O Nicolas Ferreira, meu amigo, de quem eu admiro tanto, deputado, ele fez um discurso uma vez, mais ou menos uns 6 meses, um ano atrás, acho que uns 6 meses atrás, muito emocionado, onde ele diz, eu queria fazer mais. Vocês acham que eu não quero fazer mais? Eu queria fazer mais, mas eu não tenho meios. Eu não tenho como, a gente não tem mais o que fazer. Quando você olha todos esses cenários, você pensa, olha, talvez tenha algo a ser feito de fora. Assim como a esquerda tem os aliados dele de fora, a direita precisa ter os aliados dela de fora. Qual o problema nessa história? E eu sei que o pessoal fica muito chateado quando eu faço essas coisas, Vitória, mas assim, meu trabalho como jornalista não é ser animador de torcida. Então eu tenho que dizer, o presidente Bolsonaro, um dos grandes deméritos dele foi não ter olhado para o exterior com respeito. Ele achava bobagem, ele é um cara tão preocupado com o Brasil que ele ficava falando, eu tenho que cuidar do Brasil, não tenho que cuidar do exterior. Então ele não aproveitou a relação dele com o Donald Trump o suficiente. O próprio Eduardo Bolsonaro, esse sim, que viajava nos Estados Unidos, construiu uma rede de relacionamentos nos Estados Unidos e na Europa invejável, não tinha o respaldo o suficiente do pai para fazer as coisas que tinha que fazer. Essa é a triste realidade. Então, em 2022, não havia nenhuma conexão entre a direita americana e a direita brasileira. E aí que entra o momento de arregaçar as mangas e começar a construir isso. Isso foi um processo muito lento. Alguns contatos o Eduardo Bolsonaro tinha, alguns eu tinha, e a gente foi começando a bater nas portas. Primeira vez que a gente foi, quase ninguém quis receber a gente. A gente falava Brasil, virou uma ditadura, as pessoas, esses caras são malucos. Mas a gente foi batendo de porta em porta, batendo de porta em porta, batendo de porta em porta, até que as pessoas começaram a nos ouvir e falar, esse cara não é maluco. E o que permitiu que eu fizesse isso, ironicamente, foi o Alexandre. Porque eu podia dizer, eu sou a encarnação da ditadura brasileira. Eu sou um jornalista com passaporte cancelado. Eu sou um jornalista censurado. Eu sou um jornalista perseguido. E não é qualquer jornalista, é o jornalista que apresentava o programa mais assistido de política do Brasil. Prêmio Best, melhor programa político do Brasil, todas as premiações. Eu sou bloqueado. E aí as pessoas começaram a ouvir. Primeiro um congressista aqui, depois outro ali. Aí a gente encontrou o Chris Smith, que já conhecia o Brasil, o membro mais antigo do Congresso dos Estados Unidos, o presidente o chairman, né? Aqui não sei como é que chama no Brasil, presidente do subcomitê de direitos humanos do Comitê de Relações Exteriores, uma pessoa muito influente, e a gente começou até a mensagem sendo propagada. Ainda tem muita coisa para fazer. A gente abriu uma nova frente no Comitê Judiciário, que foi quem divulgou os documentos das decisões do Alexandre, vai divulgar novas decisões envolvendo o Rumble, talvez envolvendo as outras redes sociais. A gente está botando luz sobre o que está acontecendo no Brasil. A gente vai ter, sim, eu não sei ainda a data, possivelmente no início de maio, a audiência dentro do Congresso dos Estados Unidos, onde você vai ter pessoas internacionalmente, pessoas renomadas, depondo sobre a situação do Brasil. Você tem em curso, eu já vi o primeiro rascunho, um projeto de lei que vai ser apresentado ao Congresso dos Estados Unidos impondo sanções econômicas e sanções aos indivíduos envolvidos, inclui o Alexandre de Moraes, envolvidos na violação de liberdade de expressão no Brasil e direitos humanos. Esse é um processo. É um processo. Paulo, Qual o objetivo? Qual o objetivo final? O objetivo final é lançar luz sobre o que acontece no Brasil e para que as pessoas moderadas, digamos assim, as do meio, que até agora aplaudiram o Alexandre, que elas percebam que ele ultrapassou todos os limites. E a gente já vê sinais disso. A gente já vê a Folha de São Paulo, a gente já vê o próprio Barroso dizendo, não, no geral, a atuação do ministro foi muito importante, mas talvez tenha cometido alguns excessos. A gente começa a ver os primeiros sinais disso. E a gente conta, eu sei que parece contra-intuitivo, Pittoli, mas a gente conta que o Alexandre continue errando. Então, porque
me parece que ele tem traços de psicopatia, e eu estou falando isso como diagnóstico clínico, não como xingamento. E uma característica dos psicopatas é que, pela falta de empatia deles, quando ele também sofre de transtorno narcisista, esse é mais do que evidente, quando um psicopata narcisista está com um poder ilimitado, ele não tem muita noção. E aí ele vai comprando brigas que ele não poderia comprar. E eu torço para isso. A pior coisa que o Alexandre pode fazer para mim hoje, por incrível que pareça, que seria antagônico, é, por exemplo, retirar os meus bloqueios. Eu falo, puta, não faz isso não. Não devolve meu passaporte, senão eu perco lugar de fala, senão você me enfraquece. Então eu preciso que ele continue errando, eu quero que ele continue a tempos veritas, eu quero que ele continue para mostrar que ele tem força. E conforme isso for se tornando evidente, pode até prender o Bolsonaro, embora eu ache hoje isso menos provável do que já foi, conforme ele for errando, o nosso trabalho vai ficando mais fácil. E uma hora eu aposto, ô Pitoli, que o sistema vai expelir o Alexandre. E um componente fundamental para isso, só para terminar, que eu não tenho controle, é a eleição do Donald Trump. Porque no momento que o Trump for eleito, é game over para ele. Eu posso até explicar por quê. É a minha pergunta, e aí eu já quero ouvir o porquê. A minha pergunta era, ele ainda tem esse respaldo, Alexandre de Moraes ainda tem esse respaldo, ou de fato já ficou pesado para esse sistema que pode, para tentar salvar o que sobrou, eliminá-lo, hein, Paulo? Porque a coisa não é binária, não é ou tem respaldo ou não tem respaldo. É que ele tinha 100% de respaldo restrito e hoje ele tem 80% de respaldo. Eu preciso que esse respaldo vá descendo até chegar ao ponto onde o sistema se encarregue dele. Só que o que é interessante é que essas iniciativas são uma bola de neve. Então, por exemplo, o que eu comecei a fazer nos Estados Unidos, agora abriu caminho para fazer em Portugal. Agora a Assembleia da Flórida, do estado da Flórida, que tem muito brasileiro, quer fazer alguma coisa. E aí o Parlamento Europeu, que teve uma primeira incursão, quer fazer um negócio maior depois das eleições que vão acontecer na Europa em junho. Tem a Itália também. A coisa parece muito bem na Holanda. Então a gente vai criando múltiplos pontos. Eu estou dando ouro aqui para os bandidos. Podem saber que é exatamente o que eu vou fazer. Fiquem espertos. Porque não tem nada que vocês possam fazer para me impedir. Vocês já fizeram tudo que vocês podiam contra mim. Então a gente vai fazendo em cada um desses lugares e vai criando uma estratégia de múltiplos pontos de pressão. Com o quê? Com a exposição da verdade. Com a exposição do que o Alexandre não queria, não o Pitoli, o de Moraes, não queria que o mundo visse. E aí, se em novembro os Estados Unidos elegem o presidente Donald Trump, eu já conversei pessoalmente com o presidente Donald Trump, ex-presidente nesse momento, sobre a situação do Brasil. Eu não posso dizer o que ele me disse, mas eu posso dizer que o Brasil é uma questão pessoal para ele. O Brasil é uma questão pessoal para o Donald Trump. Ele não é um país qualquer. Ele gosta muito do presidente Bolsonaro e ele gosta... o braço direito do Donald Trump, que é o Jason Miller, trabalhamos juntos uma época, um amigo também muito próximo, o braço direito do Donald Trump simplesmente foi detido pelo Alexandre de Moraes quando esteve no Brasil. Então esse é o grau de briga. E o que eu falo, o psicopata narcisista vai achando que ele pode tudo. E conforme ele for errando, a gente vai... como vocês viram, o que ele fez com o Sérgio Tavares, por exemplo, é um erro crasso, uma briga que não precisava ter comprado. Então as pessoas vão vendo esse tipo de coisa e isso vai enfraquecendo. Você sabe que o presidente dos Estados Unidos pode, por decisão unilateral dele, cancelar qualquer visto? Você sabe que ele pode bloquear os ativos financeiros de todos esses caras, diretos ou indiretos, no exterior? Então, por exemplo, eu não sei de quem é a propriedade, mas o ministro Barroso, ele está sempre num apartamento aqui em Key Biscayne, na Flórida. Alguns vizinhos dele são até meus amigos. E justiça seja feita aqui, tá? Todo mundo fala bem do Barroso, todo mundo diz que ele é um cara legal. Eu tenho até curiosidade de conhecê-lo, apesar da gente discordar em tudo ideologicamente. Vários outros ministros têm patrimônio no exterior. Você já imaginou?
o que que é o fato se eles forem classificados como ditadores, a brincadeira começa a ficar pesada, Pitório. A brincadeira começa a ficar pesada. Agora, Paulo, Hoje, por exemplo, vários membros da esquerda já existe fundamentação para cancelamento dos vistos de turista deles para os Estados Unidos, porque eles apoiaram organizações terroristas como o Hamas. E isso é condição eliminatória para concessão de visto para os Estados Unidos. Até quando o sistema vai continuar sustentando esses desmandos?